construindo a verdadeira intimidade conjugal. Vocês vão se surpreender. Geralmente a gente acha que intimidade conjugal tem somente a ver com sexualidade, e isso não é verdade. Aliás, intimidade conjugal tem pouquíssimo a ver com sexo, mas deixa o sexo muito mais gostoso. Nós também somos autores de outros livros. Nós somos um casal restaurado. Por muito pouco, nós não nos divorciamos. Infelizmente, meu marido, devido a muitas questões, talvez ele fale, durante a lição, porque ele vai falar da dificuldade que ele tinha com a intimidade conjugal e por quê, Então, ele lutava nessas questões da sexualidade. Ele foi um compulsivo sexual e, por conta disso, ele acabou me traindo. Enfim, coisas bem difíceis para uma esposa lidar. E uma das coisas que levou ele a fazer isso foi a pornografia. Então, ele escreveu também um livro sobre o impacto pessoal e social da pornografia. E eu escrevi um livro, Curando a Dor da Traição no Casamento, tá? Se vocês porventura, infelizmente passaram também por isso, ou estejam passando, eu quero dizer para vocês que Deus pode fazer a restauração de vocês, o escândalo da restauração de vocês, muito maior do que o escândalo do pecado. Hoje nós estamos aqui para testemunhar que Deus é bom, Ele é fiel e Ele pode trazer bonança em qualquer que seja a tempestade no seu casamento. Amém? E o nosso filho Thales, não posso deixar de apresentar. Nós temos 3 filhos e quando o Thales tinha 8 anos, ele escreveu esse livrinho. Ele foi o primeiro a escrever na família. Deus é bom? É a meditação de uma criança sobre a bondade de Deus. Amém? Eu gostaria de orar para que o Paulo possa iniciar a ministração, tá bom? Fiquem tranquilos, nós não pretendemos delongar e vocês vão gostar bastante, eu tenho certeza. Vai ajudar muito o relacionamento de vocês. Pai, em nome de Jesus, nós queremos te louvar, te bendizer pela oportunidade de estarmos novamente neste lugar, nesta casa de oração. Muito obrigada, Jesus, por esse auditório lindo, por cada família aqui representada, por cada casal. E eu quero, em nome de Jesus, pedir que o Senhor nos dirija nesse tempo, que o Senhor fale conosco, ministre as nossas vidas, quebranta os nossos corações, a começar em mim, Senhor, e no Paulo. Possamos, cada um de nós que estamos aqui, crescer no conhecimento do Senhor e que possamos andar no temor do Senhor todos os dias da nossa vida, Pai, para que nós possamos experimentar de um casamento e de uma vida completa em abundância na Tua presença, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Amém, igreja. Graça e paz. É interessante, Para quem não conhece a nossa história, Não caminhou, não conhece. Quando a Rayuca começa o testemunho, normalmente os nossos seminários são de 3 dias nas igrejas, Ela começa o testemunho, normalmente ela me arrebenta, Ela trabalha realmente aquelas áreas escuras, aquelas áreas de trevas realmente naquilo que eu me envolvi, mas essa é a verdade. E o que eu posso dizer para vocês que a partir do momento que eu trouxe luz, a partir do momento que nós construímos a intimidade alicerçado na verdade, eu encontrei cura. Então assim, o alicerce, queridos, da intimidade não é o sexo. O alicerce da intimidade é a verdade. Existem casais que estão há 20, 25, 30 anos e são verdadeiros estranhos. Eles não conseguem deixar que o seu cônjuge acesse o seu coração, acesse seus pensamentos e acesse suas ideias. E o desafio hoje, na ministração de hoje, é trabalhar a intimidade, dentro da comunicação. É muito interessante porque quando eu falo ou quando eu não falo, o que está acontecendo? Eu estou comunicando. Em todo o tempo eu estou comunicando. Por exemplo, se eu estou aqui na frente assim, eu estou comunicando alguma coisa? Estou. E agora imagina essa dinâmica da comunicação dentro do casamento, dentro dos lares. E por que nós oramos, escolhemos com o Fernando esse tema? É porque 86% dos casais têm problemas e tem um grande desafio,
né, no campo da comunicação. E queridos, para que a intimidade seja construída, o seu homem interior, ele precisa ser revelado. Aquilo que você tem de mais íntimo do seu passado, né, da sua história familiar, dentro de um casamento, dentro de uma aliança, isso precisa ser revelado. E um dos papéis da intimidade, queridos, mais poderosos, sabe o que é? É justamente produzir esse ambiente transformador, esse ambiente curador. Então, queridos, dentro de um casamento não pode ter nada escondido. Dentro de um casamento não pode ter nada oculto. Nós precisamos criar dentro do nosso casamento um ambiente de conforto e de confronto. Um ambiente de descanso, mas um ambiente que nos comissiona aqui, queridos, a caminhar em direção à santificação. Amém? Então nós vamos caminhar em cima disso, né? Separamos alguns pontos. Nós temos mais ou menos 40 minutos, né, Fernando? Quando faltar 5 minutos, você dá um oi aqui para mim, que eu estou com dificuldade de controlar aqui com o celular. Mas a gente vai caminhar em cima disso, né? Queridos, a intimidade, ela vai produzir dentro de um casamento esse ambiente de paz, esse ambiente de confiança, esse ambiente de descanso. A minha pergunta é, queridos, dentro de um relacionamento onde você não consegue confiar plenamente na outra pessoa, o que isso vai produzir dentro desse relacionamento? Ansiedade, sim ou não? Medo, controle, porque quem tem medo controla. Verdade ou não? Manipulação, sim. É isso que Deus quer dentro de uma aliança de casamento, dentro de um relacionamento? Não. Ele quer que eu e você vivamos dentro do nosso relacionamento de que forma? Da maneira como Ele se relaciona com a sua igreja. Amém? Então hoje vai ser dia de trabalhar o quê? Alguns aspectos, alguns fundamentos. Não dá para trabalhar todos esses alicerces, mas o nosso desafio essa noite qual que é? É que você e o seu marido, né, você e sua esposa, vocês tenham um direcionamento para que vocês possam se conhecer plenamente, para que vocês possam ser plenamente conhecidos um do outro. Amém? Então vamos caminhar primeiro com uma separação, né, com uma diferença aqui, principalmente nesse aspecto masculino e feminino. Bem rapidamente eu quero falar desse ponto. Vocês já ouviram falar de linguagem tópica? Já ouviram falar? A linguagem tópica, o que é? É normalmente aquela linguagem que você vai direto ao ponto. Normalmente os homens, a maioria dos homens, se utiliza desse tipo de linguagem. Então quando o homem diz assim, eu vou jogar futebol, o que o homem literalmente está dizendo? Eu estou indo jogar futebol, né? Então a linguagem tópica, ela trata do assunto e vai direto ao ponto. Qual que é o grande problema disso tudo? É que a mulher, geralmente, ela usa a linguagem relacional. E o que significa isso? Que a mulher, muito mais importante do que aquilo que está sendo tratado, é aquilo que a mensagem comunica a respeito da identidade dela. Então toda a mensagem que o homem direciona para a mulher, dependendo do tom de voz, dependendo das palavras que ele utiliza, dos gestos que ele utiliza, pode estar comunicando insegurança para essa esposa. Então um exemplo muito simples, né, que a gente gosta de trabalhar, eu e Rail. Eu gosto muito de, quando eu tenho oportunidade de meditar na praia, eu gosto de 6 da manhã, que só tem eu lá e os velhinhos, né? Já estou quase entrando lá no ciclo, né? E eu gosto muito, porque é um tempo que a praia está praticamente vazia e é um tempo de oração para mim. Só que de manhã a Railca não funciona muito bem, né? Ela funciona mais agora à noite, eu 10, 10 e meia eu já não presto para muita coisa. Então 5, 6 da manhã eu estou de pé, né? E ela já não presta para muita coisa. Então deu o horário, eu digo assim, olha, estou indo para a praia, vou fazer minha caminhada, meu devocional, minha meditação, né? E aí o que a mulher normalmente pergunta? Vai sozinho? Não é verdade? Essa é a mensagem que ela gostaria de direcionar para aquele marido, sim ou não? Não. Quando ela fala assim, você vai sozinho, o que ela está querendo dizer? Você não vai me convidar? Outro aspecto importante, a minha companhia não é importante para você? Verdade ou não, gente? Então a mulher, ela vai ter uma comunicação muito mais alinhada ao grau de importância que ela tem. Para a mulher é muito importante se sentir segura do amor desse marido. Só que o homem
trabalha diretamente o que? Essa linguagem tópica. O homem vai direto ao ponto, o homem mais bruto, né? Ele vai lá e entrega rapidamente aquela mensagem. Só que às vezes ele não toma cuidado com o tom de voz, com gestos. E aí muitas vezes essa esposa não se sente importante. Muitas vezes essa esposa não se sente segura do amor desse marido. E um exemplo que a Railka gosta muito de citar era um casal, né, que estava ali no seu aniversário de casamento, e aquele marido quis surpreender a sua esposa. E o que ele fez? Vamos para a sorveteria onde nós tomamos o nosso primeiro sorvete. E eu vou comprar o sorvete que você mais gosta, no caso, banana split. Quando eles entram no restaurante, o que acontece? Na sorveteria eles estão felizes, abraços, beijos. Quando chega o menu ali, né, o cardápio, ele viu que a banana split triplicou de preço. E o que ele diz? Nossa, como a banana split está cara. Queridos, literalmente o que esse homem quis dizer? Eles estão cobrando caro por um sorvete, né, chamado banana split. Mas o que a esposa percebeu? Linguagem tópica, linguagem relacional. Eu não tenho valor para você. Eu não valho nem uma banana split para você. Só que ela não falou isso para ele. Simplesmente, depois que ele solta aquela frase, já se organizando para comprar banana split, sabe o que acontece? A esposa, sem dizer nada, fecha a cara, levanta e vai embora. Ele se levanta, vai atrás dessa esposa, quando ela vira para ele e diz, né, olha, eu não posso ficar com você aqui, né? Eu não valho nem um sorvete, nem uma banana split para você. E aí foi que ele percebeu o que ele fez, e ele não tinha intenção nenhuma, e ele explicou para ela, meu amor, se eu soubesse disso, eu compraria toda essa sorveteria para você. O que aconteceu com essa expressão dele? Ela ficou feliz. Aí ela voltou lá para dentro, e ele desembolsou 3 vezes mais caro ali uma banana split, mas o casamento ali foi feliz, aquele aniversário foi bom. Mas brincadeiras à parte, queridos, isso é verdade no dia a dia do casal, sim ou não? É verdade. Né? Quando a esposa para conversar e falar dos seus anseios, né, das suas preocupações, e aquele marido não dá atenção, ou não presta muita atenção, isso vai gerar tensão. Então eu queria que vocês prestassem atenção, esse é um princípio fundamental, né, para que vocês prestem atenção e tomem muito cuidado no dia a dia. Hoje eu estou um pouquinho mais atento, mas de vez em quando eu dou minhas cabeçadas, mas eu aprendi a pedir perdão e fazer o caminho de volta rapidinho. Então, estou na caminhada aí com a Rail. Eu queria falar com vocês, antes de entrar nos níveis de comunicação na intimidade, que é o alvo dessa noite, falar desses 5 níveis, né, de comunicação na intimidade. Eu queria compartilhar com vocês 3 atitudes que vão ajudar vocês no dia a dia, e vão ajudar vocês no desafio, né, do casamento e da comunicação, para você construir intimidade. Eles normalmente na comunicação, qual que é o primeiro deles, né? Você tem aquele que fala, mas você tem a outra parte que é importante, o quê? Escutar. Então, é o ouvir ativo, gente. Olha, várias foram as vezes, né, que a Railka falava comigo, e a minha cabeça estava em outro lugar. Às vezes eu estava ali de corpo presente, mas eu estava com, né, a minha atenção totalmente direcionada para outro lugar. Então, algo que vai ajudar, queridos, no dia a dia da comunicação dentro do casamento é o quê? É uma disposição genuína de marido e mulher. Quando o outro parar para comunicar, você parar para ouvir. E uma das coisas que funcionou muito bem, né? Nós pegamos lá no Ministério de Famílias da Jocum, eles têm umas ferramentas muito interessantes, é a questão da checagem, né? Você checar o que o outro quer dizer. Então muitas vezes a mulher vai falar, o que esse marido faz? Ele para, né? Deve parar e dar toda a atenção para aquilo que a mulher, né, para que a sua esposa está falando. Depois que ela termina de falar, sabe o que é o ideal? Ele checa. Beleza, então você quis dizer que eu devo fazer isso, isso, isso. E é muito interessante porque se ele entendeu errado, ela vai lá e diz, não, o que eu disse foi isso, isso, isso. Ok, está alinhado, eu entendi. Então, eu percebo que hoje grande parte, né, dos desafios, nós trabalhamos com aconselhamento de casais, né? Você imagina o que vem toda semana, né, para a gente, né, para o gabinete ali, o que a gente percebe? Basicamente isso, não é que aqueles dois não se amam, mas aqueles dois não conseguem se comunicar, né? E a gente percebe que uma das grandes falhas é justamente essa, não parar para ouvir. Amém? Segundo aspecto que para mim é muito interessante,
nós precisamos aprender, queridos, a comunicar as nossas necessidades dentro de um casamento. Mas nós não precisamos atacar a outra pessoa. O que eu vejo também como uma grande brecha dentro de muitos casamentos, muitos relacionamentos no que diz respeito à comunicação, é exatamente isso. E aí eu vou trazer de novo, já que eu estou na berlinda, a gente está expondo, pastor, confessando tudo, então vamos lá. É quando a Railca, quando há uma tensão, no nosso casamento, e ela vira assim e diz assim: você viu o que você fez? Olha o que você fez, olha o que você fez, olha o que aconteceu. O que acontece comigo quando ela vem sinalizando o meu erro e eu me sinto atacado? O que normalmente o homem faz? O homem se fecha. Verdade ou não? Quando a mulher se coloca... Eu vou pedir só uma gentileza, um copinho d'água. Estou fazendo um tratamento para a garganta e peço até oração para vocês aí, tá? Tá com uma inflamação pesada aí. Agora, quando a Railca vira para mim e diz assim: olha só, amor, sabe aquilo que houve, agora há pouco? Eu me senti desprotegida. Olha que interessante. Eu não me senti cuidado. Eu não me senti amado. Eu senti ali que eu fiquei exposta, desprotegida. Quando a Railca comunica dessa forma comigo, o que acontece? Eu quebro no meio. Porque vem aquele senso de proteção que o homem tem. Então quando ela diz: poxa, eu me senti desprotegida, eu não me senti amada por você, ela está me atacando, gente? Ela está comunicando uma necessidade dela importante? Sim. Chamou minha atenção? Chamou. E sabe, dentro do casamento, queridos, esse é um dos erros mais comuns. É legítimo você reivindicar uma necessidade sua dentro do seu casamento para o seu cônjuge. O que você não pode é atacar outra pessoa. Amém? E o terceiro aspecto, antes de a gente entrar nos 5 níveis de comunicação na intimidade: não use, e aí agora é mais para os homens, não use o silêncio como forma de ferir e atingir o seu cônjuge. Pegamos aqui, queridos? Não use o silêncio. O que significa isso? Quando aquela esposa começa a compartilhar, quando aquele marido começa a compartilhar, de repente algo que você se sentiu confrontado, algo que você não entende ali, que você precisa parar, ouvir, fazer alguma coisa, tomar alguma atitude. Sabe o que acontece? Essa pessoa vai e usa o silêncio para ferir outra pessoa. Aquela esposa continua falando, e muitas vezes esse marido ele faz o quê? Ele se fecha, ele levanta e ele sai. Isso acontece também com muitas esposas. Teve um caso que nós atendemos, onde o marido sentava para abrir o coração para a esposa ficava 2 minutos ali ouvindo, de repente ela levantava e ia cuidar da roupa, cuidar de qualquer outra coisa, e deixava aquele marido falando sozinho. Então, um dos grandes desafios, queridos, é não usar o silêncio para ferir a outra pessoa, manipular que aquela pessoa faça algo que você gostaria que ela fizesse. Paulo, qual que é o correto então? Por exemplo, tem uma tensão, eu não quero falar naquele momento, porque se eu falar eu vou ferir a minha esposa. Isso acontece também, sim ou não? É legítimo você querer um tempo maior para você processar aquilo e poder falar com calma, sim ou não? Sim. Então o que você faz? Você simplesmente não fica em silêncio. O que você faz? Você pede um tempo. Você diz assim: meu amor, eu estou um pouco irritado agora, emocionalmente eu não estou bem. Eu vou precisar de um tempo maior para poder responder você sobre isso. Você me dá um tempo maior? Amém. Querido, está combinado ou não está? Tá. Aquela esposa sabe que aquele marido não está em silêncio para feri-la. Ele está em silêncio para quê? Para que ele possa se reorganizar diante daquela tensão, que eles possam equilibrar aquele relacionamento e aquela comunicação. Amém? Estão comigo aqui, queridos? Amém? E agora eu quero entrar no alvo, dessa noite. Obrigado. Estou com a garganta... Só a graça. Amém. E existem 5 níveis, queridos. 5 níveis de profundidade no que diz respeito à comunicação. E chegou um momento importante aqui. Eu queria desafiar você a olhar não para o seu cônjuge, mas eu queria que você olhasse para você. Porque nesses 5 níveis, o que acontece? Às vezes os dois estão em níveis diferentes.
A Railca, ela sempre foi muito transparente. Quem ouviu o nosso testemunho, né, no seminário que nós fizemos em março, a Railca sempre foi transparente, sempre foi íntegra, né? Quem tinha algo para esconder era quem? Era eu. Então quem fugia da intimidade? Eu. Quem preferia superficialidade? Eu. Por quê? Porque a intimidade, ela ia me expor. A intimidade, ela ia me deixar onde? Nu na minha alma. Quando Deus estabelece Gênesis 2:25, ele fala, né, que o homem e sua mulher estavam nus e não se envergonhavam. O que ele está dizendo? Que você precisa exercitar essa nudez onde? Na sua alma, né? Não é você tentar mostrar aquilo que você tem de melhor, mas dentro de um casamento, queridos, um dos fogos purificadores do casamento é qual? É a verdade. Porque você não consegue dissimular ou esconder muito tempo aquilo que você é dentro de um relacionamento como o casamento. Não é verdade, queridos? O cotidiano, né, o nosso relacionamento, ele vai expor você. E isso é proposital. Por quê? Porque essa exposição, ela visa a santificação. Queridos, quando eu estudei sobre intimidade para escrever o livro, uma das coisas que mais me impactou, né, que eu tinha um conceito errado, era sobre intimidade. E quando eu descobri que um dos propósitos da intimidade era a santificação, eu fiquei assim, uau, eu fiquei encantado. Isso me impulsionou cada vez mais o quê? A continuar andando na verdade. Muitos casamentos, queridos, têm quebrado. Muitos casamentos têm caído. Porque ele não está alicerçado onde? Na verdade. Faz sentido, queridos? Eu estou falando bobagem. Faz sentido? Amém. Queridos, qual que é o quinto nível? É do maior para o menor. Vamos imaginar que os 5 níveis são como uma cebola. Cada nível é uma camada. E o nosso alvo é chegar no nível mais profundo, no nível mais intenso. E vocês vão entender o propósito daqui a pouquinho. Então, qual que é o nível 5, né? O pior nível? São as conversas superficiais. Esse marido, ele chega em casa depois de um dia de trabalho, a esposa também. Oi, oi. Tchau, tchau. Como é que foi seu dia? Foi bem. Respostas curtas, vazias, né? E aquele casamento, ele fica totalmente desprotegido. Ele não permite que ela se aproxime. Ela não permite que ele se aproxime. Há um distanciamento. E quando os dois estão juntos, às vezes trabalhando, eles mal trocam palavras. Eles não conversam. Eles são verdadeiros desconhecidos. E a maior parte do dia desse casal, queridos, a maior parte do dia desse casal é preenchido, sabe com o quê? Com vazio, com distrações. Celulares, redes sociais, filmes. E simplesmente aquele casal não conversa. Não conversa. E isso abre um espaço muito grande, queridos, para desproteção no casamento. Sabe por quê? Que a necessidade de conversar, a necessidade de compartilhar as coisas íntimas do nosso coração é algo inerente ao ser humano. Nós precisamos disso. É muito importante você encontrar numa amizade, né, numa relação, mas principalmente dentro de um casamento, esse ambiente onde você se sente confortável para quê? Para buscar os braços do seu marido e você abrir o seu coração, e ele abrir o coração dele para você. Então, nesse nível, né, de conversa superficial, você não admite que a outra pessoa entre no seu mundo particular. E a minha pergunta é, dentro de um casamento onde a atitude é essa, a gente está cumprindo o mandamento de Deus quando ele diz que o homem, né, deve unir-se com a sua mulher, sim ou não? Sim ou não, gente? Estão comigo ou não? Deixa eu só dar um pausa aqui bem rápido. O pastor Geni conhece a gente, né? O Del. Eu acho que assim, seria muito legal eu vir para cá, contar um monte de piada, a gente rir pra caramba e a gente não mudar nada. Mas eu não posso ser desleal com você, né? O seu pastor é um homem sério, né? Um homem de Deus, o Fernando. A nossa proposta hoje qual que é, queridos? É trazer fundamento, é trazer alicerce. Qual que é o alicerce do aconselhamento, queridos? É responsabilização. Todas as pessoas que procuram a minha Railca, elas vão ouvir o que elas precisam ouvir. Elas vão receber direcionamento em cima do que precisa ouvir, para que eles possam trabalhar os fundamentos dentro de um relacionamento. Então eu não poderia ser desleal com vocês essa noite, amém? Então é uma palavra um pouquinho mais intensa, né? Mais pesada, mas é uma palavra necessária. Foi uma palavra que salvou meu casamento, é uma palavra que salvou
realmente o meu relacionamento. Qual que é o grande ponto aqui da conversa superficial, queridos? Eu usava a conversa superficial, sabe por quê? Porque eu queria me esconder. Eu tinha coisas a esconder. Eu tinha uma vida dupla. Então não me interessava a intimidade. Me interessava o quê? Quanto mais superficial era o relacionamento e a conversa, mais eu me sentia o quê? Escondido, né? Mas enquanto eu encobri o meu pecado, eu não encontrei liberdade, eu não encontrei, né, cura, né, e restauração. Amém? Então o casamento ele fica totalmente desprotegido. Eu lembro, eu trabalhava no banco, né, no Banco Itaú, e o que acontece? Eu não dava atenção para ela. E um dia ela levando, né, a Sofia para a escola, ela ficou lá na frente da escola, não sei por qual motivo, estava aguardando. E aí o que aconteceu? Tinha um paizinho lá. E esse paizinho começou a conversar com ela e ela gostou da conversa. Não teve apelo sexual, não teve assédio, não teve nada, mas só o fato de um homem dar atenção para ela. E ela entrou no carro, estava indo para casa, e aí ela pensou, poxa, peraí, por que eu gostei disso? Eu estou errado. Lembram que eu disse que ela é muito íntegra, né? Então quando eu cheguei em casa à noite, ela me chamou para conversar, e ela disse assim, Paulo, aconteceu algo hoje, eu quero te contar. Olha que bacana. Essa atitude dela protegeu quem? Protegeu ela e protegeu o nosso casamento. E ela disse, aconteceu isso, e ela falou, não tinha malícia, não tinha maldade, né? Mas ela falou, olha, você está me desprotegendo, você não está conversando comigo, né? Isso me desprotegeu e aconteceu isso. Então eu queria que você estivesse mais atento, e aquilo chamou minha atenção. E eu comecei a tomar um pouquinho mais de cuidado. Amém, queridos? O fato de eu ter recebido a atenção de um homem, eu saí dali, poxa, eu acho que o meu marido está conversando pouco comigo. Eu tinha aberto algumas questões, vamos dizer assim, relacionadas às crianças e tudo, com um estranho, que eu nunca tinha conversado com o pai deles. Por quê? Porque o Paulo não estava me dando essa atenção em casa, né? E aí eu acho que foi a primeira vez, e foi antes, né, dele abrir tudo, que eu cheguei e falei, olha, eu acho que a gente precisa conversar mais, você precisa me dar um pouquinho mais de atenção. Às vezes eu quero conversar e você não tem me dado atenção. Eu me lembro que nessa época nós havíamos comprado a nossa casa em Curitiba, e eu convidei o nosso pastor para consagrar a casa, para orar conosco, para se alegrar conosco pela aquisição do imóvel. E aí eu tive que remarcar 2 vezes, porque o Paulo não conseguia estar. E aí a terceira vez eu disse, não, pastor, vem, eu estou sozinha com as crianças em casa, mas eu não vou desmarcar de novo. Eu recebi o pastor juntamente com um obreiro, um auxiliar da igreja, e nós oramos ali na casa, porque o Paulo não estava lá. Ele era muito voltado para as coisas de fora e pouco voltado para as coisas de dentro de casa. Queridos, normalmente o homem naturalmente precisa estar mais voltado para as coisas de fora. Ele é o caçador, é isso mesmo. Porém, ele precisa tomar o cuidado para não negligenciar a casa dele também. Porque senão, como Paulo falou, vai deixar vulnerável, desprotegido esse ambiente. Ok? Nível 4. Amém. Ela desligou aqui. Nível 4, queridos, relato dos fatos. Então, primeiro nível, superficial, conversas vazias, oi, oi, tchau, tchau, vamos dormir, vamos assistir um filme, mas pouco diálogo. No nível 4, o que acontece? Esse marido e essa mulher já começam a compartilhar aquilo que aconteceu no dia deles. Então ele já chega, abre o coração e diz assim, olha, eu fiz isso, eu jantei com fulano, fechei um negócio, bati minha meta. Começa a relacionar os fatos, mas não existe ainda dentro desse casamento a confiança necessária para quê? Para que um abra esse núcleo mais profundo do seu coração para o outro. Então as conversas ainda são evasivas, conversam, mas assim, a pessoa não deixa o outro perceber aquilo que ele sente, né, e aquilo que ele pensa a respeito desse assunto.
né? Aconteceu um evento, mas ele não compartilha seus sentimentos. Isso ainda causa desproteção no casamento, sim ou não? Sim. Tá? E qual que é o nível 3? Por vezes, isso acontece também porque o cônjuge não confia, né, na reação do seu marido, da sua esposa. Tem o medo do julgamento. O que ele vai pensar? O que ele vai falar? Né? Isso porque já houve, vamos dizer, da outra parte, essa não disposição de compreender também. Queridos, lembrando aqui que muitas vezes no nosso caso, por exemplo, eu estava no nível de intimidade, de comunicação bom, eu estava ali lá pelo nível 2, até mesmo posso dizer o nível 1. Desde que nós nos conhecemos, eu quis, né, realmente ter essa intimidade, vamos dizer, no que diz respeito a expressar meus pensamentos, meus sentimentos, minhas emoções. Eu não tinha medo de ser quem eu era. Porque, como o Paulo falou, eu já era cristã. Quando eu o conheci, eu já era evangélica. Ele se interessou por mim. Eu falei que eu era cristã e que eu não ia namorar um rapaz que não fosse cristão. Ele começou a ir para a igreja para poder, né, ter acesso a mim. E, graças a Deus, ele se converteu. E aí a gente começou a namorar e tudo. E depois que ele desceu as águas, teve uma experiência com o Espírito Santo, a gente casou. A gente noivou e pouco tempo depois nós casamos. Foram 2 anos ali de namoro e noivado. Mas eu já tinha uma caminhada com Deus, né? Ele não. Infelizmente, o Paulo, né, tinha muitas questões que ele tinha muita vergonha, né? Ele não se abriu para um discipulado. Ele não se abriu para muitas coisas por causa da vergonha do passado dele e de coisas que ele ainda vivia e tinha dificuldade de vencer. Por exemplo, o vício em pornografia. Então, ele fazia de tudo para que eu não descobrisse. Então, isso fazia com que ele tivesse medo de dizer algumas coisas e até dar certos, vamos dizer assim, pistas ou indícios que eu fosse tentar me aprofundar na conversa e acabasse descobrindo coisas que ele não queria que eu descobrisse, né? E eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu simplesmente escolhi confiar. Isso aqui é uma coisa que eu acho importante falar. Algumas esposas podem até dizer, você foi muito ingênua, você foi muito boba. Às vezes, eu pensei isso também lá no começo. Como eu fui ingênua, como eu fui boba, como ele deu bandeira e eu não percebi. Mas, queridas, eu simplesmente escolhi confiar. Eu confiava que ele era íntegro como eu era. E eu, por falta de conhecimento também, né, acabei perecendo. Porque realmente, né, se eu tivesse o conhecimento sobre a questão do que é o vício sexual e tudo mais, eu teria muito antes percebido que tinha coisa errada. Mas eu também não tinha conhecimento sobre essas coisas, né? Mas o que eu quero dizer para vocês é que se, por exemplo, eu tentasse ligar para ele, o telefone estivesse fora de área, ou eu nunca pensava mal. Outra coisa, quando eu perguntava, poxa, o que você estava fazendo em tal lugar? Fosse o que ele me dissesse, eu acreditava. Eu escolhia confiar, certo? E uma coisa também que eu fazia, que eu me lembro, é se eu, como essa parte do celular, se eu tentasse ligar para ele e eu não conseguisse falar com ele, tá fora de área, eu dobrava o meu joelho e orava, Senhor, dê livramento, onde quer que ele esteja, né, guarde, livre de todo mal, não sei onde ele está, não sei o que aconteceu. E realmente, como eu falei para vocês, né, ele faltou esses compromissos aí da questão da consagração da nossa casa. Ele chegava tarde, tinha vamos dizer assim, tinha muitas pistas, muitos indícios. Mas ele dizia, não, estava na reunião na empresa, estava fazendo isso, estava fazendo aquilo. Eu acreditava. Estava num jantar com fulano, estava numa reunião com ciclano. E eu simplesmente acreditava. Estão vendo aí, gente? Quem mais apanha sou eu, né, pastor? Isso foi até 2008, tá, gente? Mas eu só confessei em 2012. Queridos, nível 3. Aqui o casal começa a ter uma interação. Aqui o casal começa a se abrir. O que é o nível 3? Verbalização de ideias e julgamentos. Então aqui o casal já ensaia uma intimidade. Aquele marido, ele já começa a abrir os seus pensamentos e as suas ideias. Queridos, quando você começa a compartilhar suas ideias e os seus projetos com alguém, você corre o risco de ser rejeitado, sim ou não? Você corre o risco daquela pessoa não concordar?
Mas é muito interessante porque a maturidade do casal cresceu. Então ele e ela, eles pagam o preço para se atingir a intimidade, né? Ele começa a abrir, só que olha só qual que é o problema do nível 3. Você começa a abrir seus pensamentos, mas você ainda não abriu o seu coração. É muito difícil, queridos, você cumprir o comissionamento de você se tornar uma só carne, sem você adquirir esse hábito, né, da integridade e da transparência no falar e no compartilhar. E é muito interessante porque nessa fase eles aceitam o risco, mas eles sabem que, independente da rejeição que eles possam sofrer, sabe o que acontece? Eles sabem que aquilo é o caminho de cura, aquilo é o caminho de transformação. Então eles começam a se entregar, eles começam a se mover em direção a isso. E é muito legal quando você começa a encontrar na sua esposa essa amiga. Queridos, quando eu casei, eu só queria o corpo dela. Eu era um homem totalmente adoecido, né, com relação a relacionamento. E hoje, o que eu celebro? Né, eu tenho não só uma esposa, eu tenho uma amiga, eu tenho uma namorada, eu tenho uma conselheira. Né, eu consigo experimentar dentro do meu relacionamento uma série de papéis. Né, isso tem abençoado o nosso relacionamento. Por quê? Eu tinha restringido o meu relacionamento com ela só a um ponto. Mas a partir do momento que nós fomos entendendo, tendo esse direcionamento, né, e assim, esse foco, a gente começou a caminhar realmente em direção à transformação. Eu não sou o mesmo Paulo de 18 anos atrás. Somos casados há 16, mas estamos há 18 anos juntos, né? Foi quando eu conheci, namoro, noivado. Eu não sou mais o mesmo Paulo. E graças a Deus isso tem sido um combustível, né, para o nosso relacionamento. Amém? Antes de passar para o próximo nível, eu lembrei agora de uma coisa. Queridos, no relacionamento, a Bíblia vai dizer que Eva, ela foi criada para ser auxiliadora idônea de Adão, né? Então, assim, no casamento, certo? Como eu falei para vocês, o homem é esse caçador, mais voltado, vamos dizer assim, para as coisas de fora, né? Para trazer o suprimento para casa, proteção, essas coisas. A mulher, ela já está mais voltada para as coisas de dentro. Tem até uma lição também no nosso livro que a gente vai falar um pouco sobre isso, né? Da função de cada um deles. Mas a mulher, ela está mais ali envolvida na questão da nutrição emocional e física do lar, da organização. Por mais que ela trabalhe fora, mas ela prioriza muito mais as crianças do que o marido, por exemplo, não é verdade? Mas o que acontece? A mulher, ela também é um radar. O marido é esse caçador, mas a mulher é o radar. Então, você, marido, quando você entende o que significa sua mulher ser sua auxiliadora idônea e você, né, se beneficia de todo o potencial que ela tem, você tem muito mais chance de ter sucesso nos seus negócios. Tem um livro que eu quero até indicar aqui para vocês, maridos, O Poder do Marido que Ora. Muito legal, um livrinho fininho assim, mas incrível esse livro. Mas teve uma coisa que me chamou a atenção, né, que a esposa dele, a Stormy, estava contando de uma situação que o marido queria fazer um negócio e ele estava muito empolgado. E aí ela veio e disse assim: amor, eu não sinto paz. Amado, se a sua esposa disse: amor, não sinto paz, não faça. Porque nós mulheres, a gente tem assim, como se fosse aquele sexto sentido, né? Isso foi dado por Deus. Às vezes a gente erra, é verdade. E tem mulher que de propósito quer, parece que, né, tá chateado com o marido e quer porque quer atrapalhar, vamos dizer, as coisas dele. Mas se essa mulher é a sua parceira e ela é bem intencionada, querido, ouça a sua mulher. Geralmente o palpite dela vai ser aquele palpite que vai fazer as coisas darem certo. Então, não deixe de chegar para sua esposa: amor, eu queria sua opinião sobre isso. O que você acha? Vale a pena. Às vezes, ela vai te direcionar para algo muito melhor, para você ir lá e acertar o alvo muito mais fácil, muito mais rapidamente. Ok? Quantos aqui podem dizer que, né, por não terem ouvido a esposa, se deram mal e tiveram que ouvir ela dizer: eu não te falei? Melhor não levantar a mão, né? Gente, eu escapei de uma fria agora. Eu ia comprar um carro e graças a Deus eu vi a mulher. Deus mandou ela, mandou meu filho, mandou umas 10 pessoas. Eu disse: não é possível, né? Eu não vou comprar. E desisti, deu tudo certo lá e vamos esperar mais um pouquinho aí. Queridos, vamos lá. Então, nível 2.
verbalização de sentimentos e emoções. Queridos, agora, o casal que chegou nesse nível, você está dando acesso ao seu coração, né, por parte do seu cônjuge. Você abriu o seu coração. Sabe, o seu casamento é esse lugar, gente, onde você pode compartilhar o que você sente, o que você pensa, os seus anseios, as suas dificuldades, os seus medos, os seus planos, os seus projetos. Esse é o alvo, queridos. Nesse ponto, a sua alma está totalmente nua, né, e transparente diante do seu cônjuge, né? Esse é o grande alvo. Então, os anseios, os defeitos, as dificuldades, elas são conhecidas. E o amor, ele vai cobrir o quê? Uma multidão de pecados. Nós já estamos finalizando, mas eu gostaria de contar para vocês algo que aconteceu recentemente. Tem 2 noites de madrugada eu recebi uma mensagem. Na verdade, uma mensagem bem longa no WhatsApp. E era uma esposa, né? Como muitas, Brasil afora, e até mundo afora, tem alguns casais de fora do país que a gente tem acompanhado. E ela contava para mim o que estava acontecendo e pedia a nossa ajuda. Ela teve contato com o nosso material e conseguiu meu telefone e pediu a nossa ajuda. Casados, só 2 anos, 6 anos aí que se conhecem, casaram virgens, muito amigos, muito companheiros. Mas ela começou a perceber que esse marido estava começando a dar respostas muito vagas, né? E ela achou aquilo muito estranho. Já estava saindo desse nível de intimidade mais profundo e indo para uma intimidade mais superficial. E ela teve sonhos. Ela sonhou com tempestade, ela sonhou com furacões. E um dia eles foram assaltados e o ladrão levou apenas a aliança dele. E aquilo tudo fez ela entender: a gente vai passar por uma tempestade no nosso casamento. E ela começou a, naqueles momentos que ele dava respostas superficiais, perguntar um pouco mais. E ele já tinha compartilhado com ela que na infância ele tinha sofrido abuso sexual. E que ele sentia atração às vezes por outros homens. Mas olha só o que aconteceu. O fato desse marido parar de ser aberto com ela e leal com ela e falar dos sentimentos, das tentações, né, fez com que infelizmente ele caísse. Então ele traiu ela com outro homem. Imagina essa situação, né? Então, queridos, a melhor forma de você proteger o seu casamento, por isso que nós estamos batendo tanto nessa tecla, é você ter a coragem de conversar com o seu cônjuge sobre, inclusive, essas áreas escuras da sua alma, essas suas dificuldades, essas coisas lá do seu passado. Né? No nosso testemunho, né, eu conto que desde o primeiro encontro com o Paulo, o que eu frisei para ele? Olha, eu só quero me envolver com um rapaz cristão que ame a Jesus de verdade. Porque eu já tinha tido uma experiência dentro da igreja com um rapaz que se dizia cristão. É porque estar na igreja não é estar com Cristo, é uma diferença muito grande. Estar com Cristo é realmente ter o temor do Senhor no seu coração. E dentro da igreja eu sofri uma frustração muito grande. Esse rapaz me abandonou grávida. Ele me seduziu, a gente chegou a ter relações sexuais, eu entreguei, vamos dizer assim, né, a minha inocência para ele. E aí, quando eu fiquei grávida, a gente vai casar, vai resolver tudo. Não, ele me abandonou grávida. Então, eu já era uma mãe solteira. Então, eu já não podia correr o risco de me envolver de novo com um problema. E acabou que também, né, não foi fácil. Mas, para a glória de Deus, nós fomos restaurados. Então, queridos, é muito importante que você consiga falar para o seu... Parece que tem namorados, noivos aqui, né? Então eu quero encorajar, principalmente você que está começando esse relacionamento, você que ainda não colocou uma aliança no seu dedo, a você desde já chegar e dizer: olha, preciso abrir meu coração para você, eu preciso, sabe, antes de se desnudar no seu corpo, que só deve acontecer depois do casamento, para proteger vocês, é um princípio bíblico, vai abençoar a sua vida vocês esperarem para depois do casamento. Mas antes mesmo de vocês se casarem, é preciso desnudar a alma, né? Você chegar e falar: olha, eu preciso confessar para você, eu tenho dificuldade com isso. Principalmente nos dias de hoje, a gente está vendo aí uma questão muito forte nessa questão mesmo da homossexualidade, da pornografia. Infelizmente, nós temos sido, né,
bombardeados com esse tipo de tentação, de informação. Em média, crianças com 8 anos já estão vendo pornografia. Não porque elas querem, elas vão atrás, mas porque tem um celular na mão e é o tempo todo propaganda desse tipo de coisa. Então, se você, infelizmente, acabou vendo isso e foi tentado nessa área e viveu o vício em pornografia ou ainda luta contra isso, é muito importante. Se você quer sair disso, porque é um vício, é como um vício em drogas, altera o cérebro. O Paulo ministrou sobre isso aqui no seminário. Então, a primeira coisa que você precisa fazer para você conseguir vencer é a confissão, é você abrir o seu coração. Claro que de preferência para alguém que pode te ajudar, seu pastor, seu discipulador, né? Alguém que possa te ajudar. O Paulo está aqui, ele fica à disposição também. A gente ajuda muitos casais, ele ajuda muitos homens Brasil afora. Mas a pessoa com quem você pretende se casar precisa saber que você luta contra isso. O Paulo poderia ter evitado muitas questões do nosso casamento, porque a pornografia aumenta em 300%. 300 e poucos por cento a possibilidade de um adultério. Se o Paulo tivesse me confessado essa luta e tivesse conseguido começar a tratar isso antes da gente se casar, né, ele talvez não tivesse feito o que ele fez. Casado comigo, se envolveu com outras mulheres, chegou a engravidar uma mulher estando casado comigo. Imagina como foi para mim ouvir eu que fui abandonada grávida, ver o meu marido abandonando grávida outra mulher, porque ele estava casado comigo. Né? Então foi tudo muito difícil. Então a gente evita muitas complicações, muitos problemas quando a gente consegue abrir o coração. E mesmo quando você abre o coração, como é o caso desse casal que eu acabei de compartilhar, não deixe de confessar tentações. Não deixe de ter essa intimidade com o seu cônjuge, de falar os seus anseios, seus medos, suas dificuldades. É melhor confessar a tentação do que ter que confessar o pecado. Amém, queridos? Acho muito importante falar sobre isso. Então, queridos, olha, a intimidade permite que o amor verdadeiro aconteça. Ser amado sem ser conhecido é confortável, mas é superficial. Você nunca vai conhecer o amor de verdade se você não tiver coragem de ser quem você realmente é. Ser conhecido e não ser amado é nosso maior medo. Né? Então talvez seja esse o motivo pelo qual você tem fugido de intimidade, porque você tem medo de revelar quem você realmente é e ser rejeitado, ser abandonado, ser deixado. Inclusive quando Paulo começou a me confessar todas essas coisas, ele dizia: eu quis muitas vezes confessar, mas eu tive muito medo de você me deixar, de você levar meus filhos para longe de mim. E queridos, eu confesso, foi isso que eu tive vontade de fazer. Confesso para vocês, foi preciso realmente Deus tratar o meu coração, batizar o meu coração com muita humildade, me ajudar a perdoar para que eu pudesse continuar com Ele. Mas eu louvo a Deus porque eu não deixei Ele, porque hoje o meu marido, o pai dos meus filhos estão perto deles, porque quem mais sofre com o divórcio são os filhos. E só para a gente encerrar, ser plenamente conhecido e verdadeiramente amado é muito parecido com ser amado por Deus. Olha que coisa boa quando você está com uma pessoa que te conhece de verdade e ainda assim te ama, permanece com você. Gente, eu não sou perfeita, eu tenho milhões mesmo de defeitos. E o Paulo precisou também me aceitar do jeito que eu sou, com todos esses meus defeitos. E você ter humildade para mudar naquilo que falta de... ferida no caráter, né? Aquilo que precisa ser tratado. Você ter essa humildade para mudar. Até porque, eu vou dizer uma coisa para vocês. Está lá em 1 Coríntios 7. O apóstolo Paulo diz o seguinte: que o marido deve cuidar em agradar a esposa, e a esposa deve cuidar em agradar o marido. Antes do Fernando, acho que é o irmão Fernando, passar o microfone para a gente, ele comentava sobre a parede, né? Ah, mas eu queria uma parede vermelha. Mas vai ficar estranho esse negócio, vai ficar feio. Mas eu quero. Tudo bem, vou fazer para agradar você. Depois você me agrada. Isso é renunciar, né? Isso é realmente você estar cuidando em agradar o seu marido, agradar a sua esposa.
Naquilo que não é falha de caráter, vai lá e faz como a sua esposa está pedindo, como o seu marido está pedindo. Agora, se for uma coisa errada, não. Importa obedecer a Deus e não aos homens. Né? Eu quero até só, realmente, para a gente finalizar. Existem situações que, infelizmente, algumas mulheres têm se sujeitado a fazerem coisas que o marido pede para agradá-los na cama. Por exemplo, ver pornografia juntos, que vai destruir vocês. E você muitas vezes está se sujeitando, eu quero agradar o meu marido. Não. Isso você, na verdade, está destruindo o seu casamento. Então não faça isso, não ceda para coisas que você entende no seu coração, que não é legal, que não faz bem para vocês, amém? Amém, queridos. E na hora da dinâmica, né, o casal que ministrou estava vindo e ela falou algo muito interessante. Esse mundo, né, ele é um mundo de aparência. Ele é um mundo que... Esse mundo, ele é um mundo de aparência. Ele... Eu vou falar. Esse mundo, ele é um mundo de aparência. Aleluia! Mas o reino de Deus, ele é um reino de essência. O reino de Deus, ele lida com o nosso mundo interior. Não é na aparência, mas é naquilo que ele constrói dia após dia dentro de nós. Por isso que eu e você precisamos abrir as áreas mais escuras do nosso coração, seja com o discipulador, seja com o nosso pastor, com pessoas que realmente vão caminhar com a gente, não vão abusar daquela informação que nós vamos entregar, mas principalmente você criar dentro do seu casamento esse ambiente onde você compartilha. Queridos, eu mudei muito, mas eu precisei fazer um pacto com a verdade. Eu precisei ser íntegro dentro do meu casamento. E como a Raílka leu agora há pouco, né? Isso proporcionou o amor dentro do nosso casamento. Um casal maravilhoso, né? Na aparência se separou, sabe por quê? Porque não estavam felizes. Ou seja, o compromisso não é como mandamento, o compromisso é como sentimento. Isso é hedonismo, isso é idolatria, e isso é a raiz que destrói as sociedades. A guerra do homem, queridos, é mandamento versus sentimento. Quem a gente vai obedecer? O coração do homem é um altar. E a gente precisa entender muito bem se nós vamos seguir mandamentos ou se nós vamos ouvir os falsos profetas, que são os nossos sentimentos, em relação àquelas questões que são contrárias à natureza de Deus. Amém, queridos? Deus te abençoe, Deus ilumine o seu casamento, te encoraje, né? Que leve em frente, que você possa viver realmente algo maravilhoso, né? No seu relacionamento e no seu casamento, em nome de Jesus. Esse é o desejo mais profundo do meu coração, da Raílka, eu sei que é do Fernando, né? Do seu pastor, em nome de Jesus. Deus abençoe, queridos.